olá, bom dia. Mostrei aqui a casa, aqui, agora sou eu. Bom dia a vocês. Aí 8 horas da noite no Brasil, 6h59 para mim aqui. Vamos falar hoje sobre os perigos do glúten. Vai ser uma live muito legal, inclusive para mim, né? Porque celíaca como sou, é a melhor oportunidade que a gente tem para aprender um pouquinho mais sobre isso aí. Eu vou chamar logo os dois. Vamos ser uma live trio, deixa eu chamar logo os dois por aqui. Vamos entrando. Vamos entrando nós. Já chamei você, Júlio. Vou chamar a doutora Cristiana lá. Tá bonito, vamos lá. Vou chamar a doutora Cristina. Vamos conversar sobre isso. Chamei ela por cá. Tudo bom, Júlio? Aí ela! Boa noite! E aí, boa pessoal? noite para Bom vocês. dia, Vanessa. Bom dia. Vou Dia de mandar os chuva por aqui. aviãozinhos aqui. Vamos. A Vanessa faz as honras da casa, recebendo hoje aqui nossa já sócia, doutora Cristina. Opa! Né? Por favor. Adorei a presença. O tema também é uma coisa muito otimamente sugerida, né? A doutora agora estou te vendo. Então, assim, é uma coisa que muita gente tem dúvida, é uma coisa que as pessoas ficam, às vezes, questionando se serve para mim e não serve para o outro. Então, numa hora dessa, é bom a gente ouvir a respeito do glúten, por percepção do glúten, que depois eu passei a mudar. E hoje eu entendo um pouco mais sobre isso, né? Então vamos lá, vou lançar a bola. Pode mandar ver. Pronto. Doutora Cristina, muito bom recebê-la aqui com a gente. Não, hoje a doutora Cristina tem 2 espectadores aqui, né? Opa. Mas que é muito legal. Pode crer. Conversei com a doutora Cristina no meio da semana. Ela falou assim, tem um livro, né, que é a Dieta da Mente, servir como base para a gente fazer uma reflexão, conversar com as pessoas e traduzir, né, algumas coisas que tem ali naquela literatura que são bem úteis para nosso dia a dia, né, para o dia a dia no consultório também. E aí, eu queria que a doutora Cristina Fará mostrasse para a gente hoje, né, vou fazer minhas intervenções aqui, sempre não tão pontuais, eu vou intrometendo conforme o assunto vai acontecendo, mas hoje a gente vai mais ouvir, né, porque a doutora Cristina tem uma experiência de consultório muito interessante, né, e aí a gente vai compartilhando, né, esses conhecimentos e com as pessoas que estão aqui com a gente chegando também. Doutora, boa noite, bom dia para você, Vanessa. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando, me vendo? Está muito escuro ou algo assim? Tá bom, eu estou te vendo e ouvindo bem. Uhum. Muito bom. Deixa eu só ver se eu consigo acender mais uma aqui. Vamos ver. Aqui em casa não dá para usar todos os ambientes, porque com criança você tem que ficar meio recolhido num ambiente mais protegido. Uhum. Vocês também têm essa questão, né? Bom, gente, eu não terminei de ler o livro ainda, né? Ele entrou na minha fila da vez, porque vocês bem sabem que a gente tem um monte de livros sobre esses assuntos que a gente trabalha, né? Esse entrou na fila da vez agora. Uhum. Mas, na experiência de consultório, como o Júlio estava falando, a gente acaba presenciando muito o que acontece com a retirada do glúten, não especificamente porque a gente propõe para o paciente, olha, vamos retirar o glúten. Simplesmente porque quando as pessoas nos procuram para emagrecer, o glúten vai embora de embrulhos os lugares em que ele está, que é basicamente na comida processada feita com trigo, lembrando que o glúten está presente na cevada, no centeio e no trigo, e por contaminação também na aveia. Então, se você vai tirar chopp, cerveja e qualquer coisa feita com farinha de trigo, basicamente você tirou o glúten da dieta de quem nos procura para emagrecer, né? E aí a gente percebe que as pessoas não só emagrecem, mas também começam a melhorar vários aspectos na vida delas, né? Um tempo atrás eu postei
o caso de uma paciente, um relato, né? Porque nós médicos não podemos postar o antes e o depois, né? Proibido pelo CRM. Sim. Mas eu postei um relato que ela mesma fez, me mandou o áudio e eu traduzi, quem quiser ver. E é engraçado essa paciente, porque ela já fez cirurgia bariátrica, mas na ocasião ela foi com o marido, porque o marido estava obeso, precisava muito. Só que ela ficou na consulta, ouviu tudo, toda a consulta, e acabou que o marido resolveu não fazer, desistiu da dieta e ela fez. E ela, apesar de ter feito cirurgia bariátrica, ainda tinha obesidade, e ela tem síndrome de Sjögren, que é uma doença reumatológica grave até, né? É aquela que resseca os olhos? Exatamente essa, exatamente. Então a pessoa tem que usar lágrima artificial, tem que usar saliva artificial, tem ressecamento de todas as membranas do corpo, na verdade. E tem muitas dores articulares, muitas, muitas. Essa paciente em especial, ela tinha muitas dores porque ela teve uma necrose de cabeça de fêmur que foi motivada por uso crônico do corticoide para tratar a síndrome de Sjögren, né? Então ela tinha uma dor enorme. E aí ela começou a fazer a dieta. E ela mora aqui no mesmo condomínio que eu. Então, de vez em quando, eu encontrava ela cada vez mais magra, mais magra, mais magra. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo com você, né? Aí, um dia eu parei para conversar, ela falou, olha, tudo que eu ouvi lá, eu estou colocando em prática, mas muito mais magra, assim, uma coisa que todo mundo que olhava percebia. E aí, um dia, lá embaixo, ela falou, nossa, eu tenho que ir. O emagrecimento ainda foi, eu acho que o menor das coisas que aconteceu comigo. Foi o bônus, né? Porque ela tinha uma lista, se não me engano, de 4 remédios, que era um anti-inflamatório não esteroidal, um corticoide, uma quimioterapia, que é igual ao tratamento de câncer. E o metotrexate, que é um remédio punk também. E toda terça-feira ela tinha que... Toda quarta de manhã ela fazia uso do metotrexate e acabava o dia dela. O efeito colateral é muito ruim. Então ela já sabia na terça-noite que na quarta ia ser um dia de cão, ela já se preparava emocionalmente, né, para ter um dia ruim. Ela tem filho pequeno. Aí ela falou, nossa, você não sabe o que aconteceu, só sobrou quimioterapia. Eu não uso mais nada, não uso mais metotrexate, não uso corticoide, não uso anti-inflamatório não esteroidal e não tenho mais dor. Fazia muitos anos, eu não sabia o que era. Ela falou assim, olha, eu vivia com uma dor de 0 a 10, 10. Hoje eu vivo com uma dor de 0 a 10, 2. E esse resultado, doutora, acredita principalmente a retirada do glúten ou retirada, de certa forma, de carboidrato também? Olha, não dá para dizer um sem o outro, até porque, para ela que teve necrose de cabeça de fêmur, imagina o que é, sei lá, 14, vou chutar, não sei exatamente quanto ela perdeu, mais ou menos uns 14 quilos. A menos pressionando na articulação coxo-femoral, né? Mas, pensando que ela tem uma doença autoimune, provavelmente também teve uma grande contribuição da retirada do glúten. Então, ali foi o pacote completo. Emagrecimento, insulina também é uma encrenca para tudo nessa vida. Então, diminuiu a insulina, emagreceu e tirou o glúten, ela é outra pessoa. Impressionante. O humor mudou, tá animada, começou a fazer um monte de coleta de roupas para doar, comida para doar para o pessoal da pandemia, que você vê que a pessoa mudou de vida. Motivou-se, né? Virou uma motivação agora. Fazer uma entrega, né, daquilo que não conseguia fazer, né? É impressionante. Exatamente. Mas eu tenho... Diga. Eu tenho, aproveitando isso que você está falando, doutora Cristina, eu tenho minha experiência pessoal. Há 2 anos e meio atrás, eu comecei o tratamento da enxaqueca e a principal coisa que a gente tira no tratamento alimentar da enxaqueca é o carboidrato e o glúten. Né? Então, eu tinha diagnóstico de fibromialgia e enxaqueca. Eu não sabia ainda que eu era celíaca, né? Mas a retirada do glúten acabou com todos... Eu tomava remédio para fibromialgia, um relaxante muscular super pesado, que eu passava o dia com sono, e dores no corpo, Miozan.
Era ele mesmo. Nossa, era um negócio assim, eu tomar e não tenho mais nada, né? Assim, a enxaqueca melhorou sobremaneira. Eu sei que a enxaqueca é multifatorial, eu estou falando somente da parte alimentar, mas a retirada do glúten da alimentação causa uma transformação na vida da gente. Eu vi você falando que era celíaca a hora que começou a live, mas eu não sabia disso. Eu também não sabia. Eu descobri há 8 meses. Foi fazendo o antigliadina e o antitransglutaminase ou você fez o HLA aqui? Eu fiz a sorologia, né? Mas eu fiz os dois. Só que detectou na sorologia. Eu comecei o tratamento com a doutora Ana Marta porque eu melhorei a enxaqueca, mas eu fiquei com o intestino ainda atrapalhado, né? Então parecia que tinha um caso de desbiose, enfim. Aí eu marquei com a doutora Ana Marta, ela me pediu um batalhão de exames, dentre esses o de glúten, que eu nunca tinha feito na vida. E aí apareceu, mas muito alterado, sabe? Uma alteração grande. Aí eu fiz Mas foi só biópsia. De sangue ou fez a biópsia? Eu fiz, mas na biópsia não apareceu. Porém, o problema está, eu já estava 2 anos e meio quase sem consumir glúten, né? Então eu não sei se já chegou a haver uma restauração. Eu não sei. Certeza. Eu sei que com toda certeza, estou te dizendo. Porque as velocidades, elas se refazem, graças a Deus. Mas os anticorpos têm que baixar, né? Uhum. Por exemplo, se você ainda estivesse comendo e não desse característico a biópsia, só de contar o número de linfócitos na vilosidade já pode dar uma ideia, porque às vezes a pessoa ela tem uma forma ainda mais leve, mas você vai ver, tá cheio de linfócito na vilosidade intestinal. O que eles estão fazendo lá? Não era para estar desse jeito. Então, aquele padrão característico muitas vezes não aparece. E curioso ter te dado os anticorpos positivos, porque é uma outra encrenca. O próprio glúten anticorpos, às vezes o paciente tem a intolerância e os anticorpos não aparecem. Então, até o David Perlmutter, que é o autor do livro, ele fala que ele não pede mais nada. É uma encrenca tão grande, glúten, que ele fala... para clínica, né? Tirar. Você não precisa ficar fazendo diagnóstico, porque você vai ter que tirar. A clínica é soberana, né, doutora? Nesse caso, a clínica é soberana. O que eu gosto de enfatizar também é que muitas vezes, no exame do teste de alergia, da antigliadina, por exemplo, não aparece nada. Mas o glúten ele tá comprometendo de tal forma as microvilosidades que ele faz com que o intestino fique muito mais permeável, né? Então, uma série de alergias começam a aparecer lá nos exames de alergia, mas o antigliadina não se manifesta, porque ele não está indo para o sangue, né? Mas está deixando passar outras coisas para lá. Então, sempre que eu vejo um paciente que tem muitos episódios de alergia, que tem faz uma bateria de testes e tem muitas alergias, eu vou direto no glúten, porque é ele que está ali cimentando as microvilosidades e esse cimentar está deixando o intestino bem mais permeável, né? Exato. Às vezes a autoimunidade ela não está se desenvolvendo propriamente contra o glúten, mas o fenômeno da gliadina e da glutenina ficar bombardeando a zonulina lá, que é quem faz a vedação dos enterócitos, das células que revestem o intestino, a zonulina fica doidona lá, sendo bombardeada pela gliadina e pela glutenina. E aí começa o leaky gut, que é, na tradução do inglês, intestino permeável. Então, nós ficamos sendo apresentados, o nosso sistema imunológico fica sendo apresentado para coisas que não deveria, que pode ser o próprio glúten, mas podem ser outras proteínas, né? Então, por exemplo, se passa uma proteína que tem semelhança com a tireoperoxidase, que é componente da tireoide, você faz anticorpo contra essa proteína, mas aí por reação cruzada vai fazer a antitireoperoxidase. E aí pode
E ali pode acusar, por exemplo, um hipotireoidismo que na verdade não é, né? É uma disfunção no intestino, doutora? Sim, e aí vem de verdade o hipotireoidismo. Porque se você fabrica por reação cruzada um reconhecimento dessa proteína que entrou, ela reconhece a tiroperoxidase, o corpo vai produzir o quê? A antitiroperoxidase. Que se essa antitiroperoxidase atacando a tireoide, atacando, vai levar a uma função menor, vai a uma disfunção da tireoide, que na verdade é o próprio Hashimoto, que é o hipotireoidismo de causa autoimune, é o Hashimoto. Então, não é, na minha visão, mas assim, o mundo endocrinológico está muito dividido. O que eu vou falar agora é o que a minoria dos endocrinologistas acham. Não é uma opinião da maioria. Isso não é falado em congresso de... Esse ano vai ter o latino-americano de tireoide, eu quero ver o que vai ter sobre isso. Mas é a minoria que acha que, por exemplo, uma pessoa que tem anti-TPO e antitireoglobulina, que são anticorpos marcadores da doença de Hashimoto positivos, não deve comer glúten, porque vai piorar, vai perpetuar. Na verdade, na minha opinião, não tem motivo para a gente comer glúten. Se eu for falar bem a verdade, eu acho que ninguém deveria comer. E assim, o que acontece também é que o trigo, atualmente, ele quando comparado a um trigo primitivo, vamos chamar assim, ele tem 4 vezes mais glúten, 4 vezes mais, 400% a mais, que é comparado com o Einkorn, que é o trigo ancestral, ou Einkorn. O que aconteceu? O pesquisador que descobriu como aumentar a produtividade do trigo, ele ganhou, se não me engano, até prêmio Nobel, porque matou a fome do mundo, né? Porque aumentou muito a produtividade. Só que esse aumento de produtividade significou o aumento de glúten no trigo. Então, mais ou menos por volta de 1943 para frente, que começou... No pós-guerra, né? Ali, no meio da Segunda Guerra e tal. Exatamente. Que começou a disseminar esse trigo com adição de glúten. E aí o que acontece? Às vezes você nem tem intolerância, alergia, mas como tem muito glúten, muito mais no trigo, né? E como a gente come muito mais pão, bolo, massa, macarrão, às vezes é somente a sobrecarga de algo que você tolera em quantidade pequena, mas não tem mais condições das pessoas comerem em quantidades pequenas. Uma porque ficou muito fácil comida com trigo, as pessoas comem muito mais. E outra porque o trigo está muito modificado. Então, às vezes, o que está acontecendo, que está aumentando muito o diagnóstico de doença celíaca, de doença autoimune, é simplesmente a carga de glúten que nós estamos comendo. E não porque aquela pessoa tem o HLA para doença celíaca, às vezes é só porque está comendo demais. É verdade. Uma coisa que eu vi, doutora, que acho que interessa muita gente que acompanha, né, o dia a dia da Vanessa, com relação à enxaqueca, que fala que o cérebro não dói, né? O que dói é o crânio, mas isso faz com que tenha uma resposta da enxaqueca quando se consome glúten, e não necessariamente é logo após consumir, pode levar dias, né, para essa reação acontecer, e muitas vezes a pessoa tem um episódio de enxaqueca, uma crise, e não associa ao consumo do glúten porque passou vários dias daquele consumo, né? Come a pizza no sábado, vai ter enxaqueca na quarta. E aquelas enormes, assim, que a cabeça quase, né? A gente precisa tirar a cabeça do lugar. E acontecia comigo isso, e eu nunca podia pensar que Melhorou muito depois de tirar o glúten. Nossa, melhorou. Eu tomava remédio preventivo, tomava 2, eu tomava topiramato, propranolol para enxaqueca. Durante 11 anos. E fala que se tem coisa para tirar o nosso bom humor, essa coisa é dor de cabeça. E nenhum médico... Chata. Pois é. E eu nunca tinha feito esse exame. Eu sofro de enxaqueca desde os 14. Eu tenho 46, conta. É muito tempo. Nunca fiz esse exame. Nunca podia imaginar. 32 anos de enxaqueca. Acho que aí exatamente. Olha, eu acho assim que tem tanta gente falando do glúten que é até difícil a gente separar o joio do trigo.
Porque também você escuta alguém falando e às vezes você não tem tempo de ir atrás da evidência para ver se ela é uma evidência de qualidade, se que tipo de estudo foi feito, né? Então, dada essa dificuldade, a gente tem que pensar para propor para o paciente qual o impacto que tem. Como o impacto de tirar o glúten é inócuo, né? Não vai fazer mal nenhum. Eu, às vezes, nem consegui correr atrás da evidência da coisa que liga o glúten à coisa. Mas que mal tem você falar para a pessoa? Vamos fazer. Hoje eu falei para uma senhora que foi na consulta, ela foi porque estava com o anti-TPO estourado. Só que ela estava vindo do andar de baixo do dermato. Ela falou: eu acabei de vir do dermato porque eu tô com uma coceira que não passa de jeito nenhum. Não passa essa coceira. Aí eu falei: olha, eu não sei o que a senhora tem. Eu sei que a senhora tem anti-TPO positivo, mas não precisa, por enquanto, começar o tratamento com levotiroxina, mas vou propor para a senhora 2 meses sem glúten. 2 meses sem glúten, e depois ela me fala se a coceira passou. Aí o filho levantou a mão e falou assim: nossa, eu tenho dermatite herpetiforme. Olha só. Eu não posso comer glúten. Eu falei: então pronto, vocês moram juntos, só vai passar para sua mãe o que você já faz. Então, mesmo com essa dificuldade da gente saber ao pé da letra se tudo que a gente ouve procede, não tem nada de especial, nem nada de bom nas comidas que tem glúten que vai fazer falta. E o nível de sofrimento, ele é considerável, porque uma coisa é você falar assim, alguém que senta na minha frente e fala: minha esposa mandou eu aqui porque ela acha que eu tô gordinho. A motivação que esse cara vai ter é pequena, nem foi ele. É muito difícil. Tem uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, doutora Cristina, que é o seguinte: você mudar estilo de vida é uma porta que só abre por dentro. Outra pessoa não vai abrir essa porta. Não consegue. Então, quando a esposa mandou, a mãe mandou, o vizinho mandou, não vai rolar, infelizmente. Não vai, exato. Mas quando a pessoa está sofrendo, que nem a Vanessa falou, dor de cabeça e problemas intestinais, e qualquer coisa que você falar para a pessoa que pode tirar aquilo ali, ela topa fazer um teste. Mas aí quando passa a dor, ela volta para o comportamento anterior se ela não abriu a porta. Hoje eu atendi um caso assim. Eu comecei a falar da dieta para o paciente, aí ele deixou eu falar, ele é educado, coitado. Deixou eu falar. Lá pelas tantas ele falou assim: eu sei que é verdade, porque o ano passado, ou 2019, eu fiz essa dieta, eu perdi 30 quilos. Aí eu falei: mas por que você voltou a comer tudo de novo? É fogo, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, tem umas perguntas aqui que começam a chegar. Olha, vamos lá. A Dali pergunta assim: paciente que passou a ter diabetes tipo 1 aos 26 anos, pode ter relação com glúten, desbiose? Sim. Pelo mesmo mecanismo que a gente estava comentando, porque o diabetes tipo 1 não deixa de ser uma doença autoimune, né? Então, pelo mesmo motivo que eu expliquei do Hashimoto, tanto que no livro o Perlmutter fala que tem aumentado a escala de doença celíaca, tem acompanhado a curva de diabetes tipo 1. É que normalmente a gente sempre associa o diabetes tipo 1 à infância, e que nem sempre é na infância que tem o diagnóstico. Esses dias, uma paciente de mais de 55 anos, ela tinha um diabetes tipo 2, mas depois ela teve um episódio assim, de hiperglicemia que não baixava, e quando foi ver, ela migrou para tinha um LADA de longo curso, né? E aí chegou no momento de virar diabetes tipo 1 também. Né? Que tem um diabetes tipo 1 que se chama LADA, Late Autoimmune, do inglês, LADA, Late Autoimmune Diabetes, diabetes autoimune do adulto, e ele é mais insidioso, ele não começa tão... Ele tem um longo curso, né? Ele tem um longo curso, que você às vezes fica numa lua de mel mais prolongada, sem ter que usar insulina, não é tão abrupto, geralmente, igual o tipo 1, que a criança tá bem, amanhã ela tá na UTI. O tipo 1 é assim, bem abrupto mesmo.
Eu tenho bastante caso de LADA no consultório, bastante caso. Hoje eu atendi uma estudante de medicina de 26 anos que ela abriu o quadro aos 16 anos, que não é o mais comum. Uhum. Então, antigamente a gente achava que a reação cruzada que causava o diabetes tipo 1 era basicamente por infecção viral. Então a criança é predisposta, aí ela teve uma infecção viral, fez uma reação cruzada com o vírus da gripe e que pegou o pâncreas. Mas essa reação cruzada pode não ser um vírus, pode ser uma proteína que você comeu. Uhum. E o que a doutora falou, de que é importante a gente colocar também no cenário, é que o glúten é uma proteína, né? E tem algumas dietas, algumas orientações de dieta com ênfase em proteína que não observa muito bem a origem dessa proteína, basta que seja proteína. E muitas vezes, alguns tipos de dietas recomendam o uso do glúten, por ser uma proteína. Tem aqueles pães que faz com o trigo e depois vai lavando a massa e lavando todo o carboidrato e sobrar uma massa bem elástica de glúten, né? E que ela, na verdade, vai trazer um prejuízo muito grande para o organismo. Por que eu falo isso? Em 2013, eu não era nutricionista, me formei em nutrição em 2018, né? Em 2013 eu não era nutricionista, eu nunca nem tinha pisado na faculdade de nutrição e era um autodidata para tentar emagrecer, que eu havia voltado a pesar 162 quilos. E eu fiz uma dieta que realmente eu emagreci, só que uma coisa que era um segredo meu, eu tinha um sangramento intestinal constante, né? E era porque eu consumia muito glúten na forma de pães de glúten, né? Então, isso é importante a gente salientar, que não é emagrecer a qualquer custo, né? A gente tem que observar que tem os caminhos que podem ser perigosos. É isso, doutor? Tanto que no começo da live, eu acho que talvez tenha sido isso que você teve. É uma quantidade exagerada. Não é nem que você tem, talvez, alergia Sim. ou intolerância. Uhum. Mas como machuca o intestino, muito vai acabar machucando, né? Eu comprava aquelas farinhas 00 e aí fazia massa e lavava a massa. Aí sobrava muito glúten, né? Ficava bem elástico, ficava gostoso, ficava cheiroso na hora de fazer, mas tinha um prejuízo, né, para a saúde intestinal ali importante. E que depois a gente aprende que não precisa ter o glúten, não precisa ter o carboidrato do trigo, né? Que ele libera gluteomorfina, né? Aí quando Sim. você come, durante alguns segundos, você tem Aquela uma reação ação ali. como a da morfina. Então dá muito prazer, né? Imagina a cena, alguém Sim. passando com fome na porta da padaria e vem aquele cheirinho de pão. Uhum. Nossa, realmente bom demais. vai lá no cérebro. Vai lá no cérebro. É um negócio que A paciente falou assim hoje, ai, doutora, mas não dá para tirar pão, não é possível um negócio desse, não tem como. Eu falei, minha filha, se eu tirei, qualquer pessoa tira. Porque pensa numa pessoa viciada em pão, era eu. Sim. Falando na adolescência. Eu na adolescência Desculpa, era padeiro, né? Na adolescência Mentira. eu era padeiro, então mesmo? tem uma relação com pão aí, né? Gente, é mesmo. Você deve fazer cada pão ótimo, mas não pode mais. Mas agora eu tinha me equivocado com relação ao horário da nossa live. Eu tinha anunciado 19 horas. E aí, 19 horas, 6 horas da manhã lá na China, na região onde fica a Vanessa, né? É quase que desumano colocar uma pessoa para iniciar uma live às 6 da manhã. Só que aí eu fui lá, vamos corrigir, 20 horas, e eu aproveitei para fazer um lanchinho, o último do dia, né? Eu tinha feito um pão, né? Eu fiz um pão carnívoro, né? E estava muito bom, né? Esse pão carnívoro, eu tomei um cafezinho e estava ótimo. Com frango ou com carne? Com frango, eu fiz com frango. Uhum. Eu comi a mesma coisa que você, só que na forma de bife. Foi na forma de bife. De bife, Pronto. Eu queria fazer uma pergunta que me fizeram. Quando a gente lançou a live, eu já recebi uma pergunta no meio da semana no seguinte sentido. Pão de fermentação natural
tem alguma diferença para os outros pães, para quem não quer consumir glúten, né? Porque eu ouvi assim, eu não como glúten durante a semana, mas sei fazer pão de fermentação natural, então eu como no final de semana. Eu queria que vocês falassem sobre isso na live. Eu disse, não, vou lançar lá a questão, mas eu já posso até imaginar a resposta. Pensando que o glúten é uma proteína que, na verdade, nem existe isolada, né? Ela é a junção da glutenina com a gliadina, mais água, mais movimento no intestino. Vai formar dessa maneira, né? Se é fermentação natural ou não, eu acho que essas coisas vão estar presentes da mesma maneira. Eu acho que a fermentação natural, ela tem uma alteração na parte carboidrato do trigo. Okay. Mas na parte proteína, não. Né? Na parte proteína, não. Então, tem sim uma diferença ali no carboidrato, nada que leve a falar, então agora a gente pode comer pão à vontade, porque é só fermentação natural. É aquela história, é melhor quebrar uma perna ou as duas? É melhor quebrar só uma, então quebrar uma perna é saudável? Não. Né? Então, por mais que seja fermentação natural, quem faz o seu pão achando que vai conseguir se enganar e vai enganar o organismo, não vai, mas que fica mais gostoso, fica. Mas não é o caso, né, doutora? Melhor deixar para quem não tem doença celíaca, é melhor deixar para esporadicamente, porque a gente tem capacidade de metabolizar bem o glúten, sim. Não precisa tirar 100% para quem não tem doença celíaca. A única coisa que não pode ter uma exposição diária, né? É verdade. Vanessa, alguém pediu aqui a receita do pão carnívoro? Tem lá na minha timeline, tem uma receita lá do pão carnívoro. Foi a Sara. A Sara diz que faz um bolo de chocolate com farinha de frango e que fica bom. Fica ótimo, fica muito bom. O frango cozido sem sal. O frango cozido sem sal, ele vai fazer a questão do volume da massa. Lembra que a gente fez a massa básica, que é ovo, gordura e volume, né? Sim. Ovo, gordura pode ser o creme de leite, a manteiga, né? Pode ser o azeite de oliva, o volume pode ser a farinha de amêndoa, farinha de coco, o frango cozido sem sal nenhum, aí fez volume. E aí vai dar sabor, pode colocar adoçante, pode colocar canela, pode colocar o cacau, e aí vai virar um bolo de chocolate muito gostoso, e fica gostoso mesmo. Né? A receita do pão do Júlio tá na timeline do Júlio, né, Júlio? Eu coloquei no meu e-book, eu acho que eu coloquei no meu e-book também a sua receita lá. Né? Mas está na timeline do Júlio. E a Sara podia mandar a receita para a gente volta também. Né? Eu tenho uma, eu vou postar também, tem uma que um paciente fez, deu super certo, eu deixo sempre com a minha secretária para ela ficar passando para os pacientes. Eu vou colocar vou postar também. Gente, olha, estão perguntando assim, a Priscila, dá para fazer pão de fermentação natural com farinhas sem glúten? Fica bom também, o difícil é achar o fermento, mas você acha? Fermento biológico, aquele fermento de saquinho, né? Só que assim, muitas vezes para ativar aquela fermentação vai usar açúcar, né? Tem que esperar o tempo bem direitinho para ver se aquela glicose, entre bem aspas aqui, evapora, né? Para poder fazer aquele colchãozinho de ar ali para ver se a massa ela cresce, né? Mas o problema é que os pães sem glúten, ele não vai ter crocância, maciez, a massa não vai ter elasticidade. Isso daí tanto que quando vocês eram pequenos, aí vocês dois também, e eu também, a gente fazia o quê para colar as coisas? Não tinha cola grude, tão fácil. Era grude que a gente chamava. Você pegava esquentava a água, colocava farinha de trigo e colava as coisas da escola. Ou fazer farinha de trigo ou com um amido de milho, né? Um dos dois. Esse puxa, né? É do glúten. Sim. Inclusive perguntam aqui, se pão sem glúten de fato existe ou se é balela, né? Essa junção existe, né? Existe. Então, mas não é com trigo. Mas tem a versão dos pães sem glúten low carb, tem as versões do pão sem glúten high carb. Então, se fizer com farinha de milho, de arroz, vai ser um pão com bastante carboidrato, porém sem glúten. Agora, se fizer com farinha proteica, de frango, que nem o Júlio falou, de amêndoa, de linhaça ou de coco, aí é low carb sem glúten. E aí vai ficar esfarelando, não tem liga, né? Não tem liga.
Porque ainda veio aqui, ó. Por que será que ainda tem profissionais que falam que o glúten não é inflamatório? Eu ouço isso direto por aí, ela dizendo, né? E é impressionante, tem muita gente que fala mesmo. Na minha opinião, ele é inflamatório para boa parte das pessoas, não para 100% das pessoas, mas não tem na natureza, né? Tem pé de glúten. Então, tudo que é produto alimentício, que tem rótulo, que não é um alimento natural, em potencial, para alguma pessoa vai causar mal. Não foi feito para a gente. Não é carnes, ovos e vegetais, que é uma comida natural, é uma coisa inventada. Uhum. Olha, uma pergunta aqui, ó. Massa de grano duro também faz mal, independente da massa, né, doutora? Então, tem trigos e trigos, né? Então, se a pessoa quer, de qualquer maneira, comer, sabendo que isso tudo pode acontecer, mas não sinto nada, quero comer. Então, o que ela pode fazer? Comprar na internet, se jogar lá Einkorn, né? E-I-N, Einkorn, ou trigo ancestral, dá no mesmo. Vai estar consumindo um trigo Quantidade melhor, menor, né? mais parecido com o trigo ancestral, que tem menos glúten. Mas em sendo trigo, vai ter glúten. Muita gente relaciona o trigo sarraceno, mas é outro cereal, o trigo sarraceno. Embora tenha esse nome, muita gente fala assim, então vamos fazer com trigo sarraceno que vai dar certo porque tem menos glúten e tal, mas se tem menos glúten, tem menos liga, vai ficar esfarelando também. É outro cereal que tem bem pouquinho glúten, mas embora tenha o nome de trigo, ele é outra coisa. Exatamente. Vem uma pergunta logo no começo da nossa live, que eu acho que vale a pena a gente colocar, porque pode ser a dúvida de muita gente. Os exames para detecção da doença celíaca. Uhum. Então, tem os anticorpos, né, o antitransglutaminase e o antigliadina. O padrão ouro é através de biópsia de intestino. E tem também os HLAs, que são testes genéticos, né? Dessa maneira que se faz o diagnóstico. Só que todos eles têm problemas. Você pode biopsiar, por exemplo, uma porção do intestino delgado que naquela pessoa não é a porção afetada. Ela tem mais para o ilho, outro tem mais para o jejuno, então não é 100%. E também o fato de não vir aquelas vilosidades carecas não quer dizer que a pessoa não tem. Ela pode ter uma fase mais inicial que tem infiltração linfocitária, né, de linfócito, mas ainda não tem uma vilosidade careca, não está são as escalas de Marsh, de 1 a 4, né, de acometimento dos vilos intestinais. Os anticorpos que podem estar positivos, diga, Júlio, mas é basicamente assim. Não, eu ia falar que muitas vezes pode não ser uma lesão, uma aderência, ou uma ocupação da vilosidade de forma extensa, e aí a pessoa que está fazendo a biópsia, ela tem que ter a sensibilidade também de encontrar o local certo para poder biopsiar, né? Porque muitas vezes ela pode passar batida pela lesão. Talvez aqueles exames que faz a ingestão de uma microcâmera sejam mais indicados, porque ele vai percorrer todo o trajeto do aparelho digestivo. Talvez seja um caminho, né, que sobra uma possibilidade de rastrear maior número de imagens em busca de um local que tem algum problema e depois, no segundo momento, fazer uma biópsia bem guiada naquela porção onde foi verificada uma possibilidade de lesão. Sim, exato. É um exame um pouquinho invasivo, né? Então a gente começa geralmente pedindo os anticorpos. E hoje eu estava vendo que quem tem o HLA DQ2, DQ8 positivo, principalmente o DQ2, eu li isso hoje, tem 95% de chance de ter doença celíaca. Então, se o HLA é positivo, principalmente se os dois são positivos, praticamente a pessoa tem doença celíaca. Esses HLA são polimorfismo, doutora? São polimorfismo. Alterações. Ok. Vem aqui, ó. Estou com dificuldade de comer vegetais, estou inchado, com cólicas, estou há 3 anos na carnívora. A carnívora é um excelente remédio, né? Mas ele melhorou, tá dizendo que melhorou? Melhorou. Melhorou. Você come um alimento que é natural, que o bicho foi feito para comer, o intestino não reclama. Olha,
Sou celíaca. Meu medo agora é a contaminação cruzada com produtos para bebê, já que estou grávida. Recomenda alguma marca segura? É complicado. Eu digo porque agora que eu entrei nesse mundo, eu vejo que tem glúten enfiado em tudo quanto é lugar, que a gente nem consegue imaginar. Tem que ler o rótulo. Mas peraí, eu não entendi a pergunta dela. É contaminado para bebê porque ela vai experimentar a comida do bebê? Será que é isso? Não, ela está grávida. Então ela tem medo de contaminação cruzada com relação aos produtos de bebê. Eventualmente um creme que vai passar no bebê. Olha, mas é que esse mundo de bebê tem... eu acho que ele tem tanto glamour em cima, não precisa muita coisa com bebê. Eu acho que é tão simples, exatamente. Eu me lembro quando minha primeira filha foi nascer que uma amiga mandou uma relação de 47 itens obrigatórios para ter no enxovalzinho, né? Eu cortei 46. Por exemplo, quando não tem chuveirinho, meu filho, o que eu faço? Olha só o método tupiniquim. Limpa com papel, depois molha um papel novinho na água, limpa com papel molhado e volta a limpar com papel. É assim que eu faço. Por quê? Se usar lencinho umedecido, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dia tá com dermatite. Sim. Tá fazendo assadura. Então, por exemplo, tem aquelas Medela, que é pomada para seio, para não rachar o seio. Eu lembro que eu fazia alguma coisa que era... Eu não lembro agora, mas tipo cortar a batata e esfregar. Então, é muito glamour em cima de um negócio que... Muitas vezes é só aprender, no caso da amamentação, aprender a pegada. Vai numa fisioterapeuta, numa nutricionista que mostra como é que o bebê vai amamentar, que não é chupando o biquinho, tem que abocanhar a auréola, tem que saber ensinar a criança a mamar também. Às vezes ela não nasce pronta, né? Embora o instinto seja muito forte, a criança que nasce de cesariana, com hora marcada, muitas vezes ela não está pronta para aprender a mamar. Tem que ensinar. Mas eu acho que ela não vai precisar usar muita coisa, é bem mais simples. Mas, por exemplo, uma pessoa que ouvia um relato que não melhorava de jeito nenhum e já tinha tirado todo o glúten da dieta, que trabalhava no correio e lambia o selo. A cola do selo é feita com glúten. Nossa. Gente, olha, é um negócio bizarro. Detalhe, é quase o nome da rosa. Só melhorou quando parou de lamber o selo. Pois é, esse relato é quase que ele deu o nome da rosa, né? Que a pessoa lambia o veneno porque lia o livro, né? Exatamente. Nossa, que loucura. Aí perguntam assim, tem glúten em produtos também? Tem glúten em um monte de coisa. Tem glúten em medicamento, tem glúten... iogurte natural integral. É que nem óleo de soja. Os dois estão presentes em tudo que é coisa. Outro dia eu fui prescrever uma vitamina E antioxidante. Tá diluída no óleo de soja. Veículo em óleo de soja. Pois Ai, gente, que loucura. Por isso que tem que mandar manipular, usar... Tem que mandar manipular. Tem que mandar manipular, colocar em óleo de coco, por exemplo, que aí funciona bem. Exatamente. Olha, vivia inflamada com dores nas pernas, tinha fascite plantar e hoje não sei mais o que é isso. Com certeza a tirada do glúten aí, ó, tá vendo? Porque faz uma base, né, de liberação de citocinas inflamatórias que aí podem ir para todos os lugares, especialmente para o sistema nervoso central. Alguém perguntou de autismo aí. Tem essa pergunta de autismo e glúten, para a gente falar um pouco. Então, na dieta da mente, o mote principal do livro esse, que são as consequências do glúten no sistema nervoso central. Né? Então, até porque o autor é um neurologista, né? Então Exato. Ele começa pelos estudos pós-barreira hematoencefálica e depois vem expandindo, né? Como é que essa influência chegou lá no cérebro. Exatamente. O pai dele era um neurocirurgião famoso e que morreu de Alzheimer. Então, ele fala que tem partes do glúten que passam, sim, pela barreira hematoencefálica e vão fazer uma reação direta no cérebro, mas também pela base inflamatória que o corpo fica, não só pela ação direta do glúten, pela essa questão da inflamação subclínica crônica.
Então, ele Que... relaciona muito o tremor, o Parkinson ao consumo de glúten. A piora do comportamento do autismo. Ele relata, por exemplo, um caso uma fisioterapeuta que atendia vários pacientes dele, então ele conhecia ela. E ela recebeu uma carta da escolinha do filho de 4 anos, que o menino é muito agitado, ele atrapalhava a sala de aula, não tinha nenhum diagnóstico fechado, mas que o menino assim, não aguenta nenhuma frustração. Manda escovar o dente, já berrava, tolerância zero para frustração, e estava causando transtorno na escola isso. E aí ela levou nele. E aí fez 2 meses com dieta sem glúten, parecia que era outra criança, assim, parecia que tinham abduzido aquela criança daquele corpo. Né? O nível de irritação caiu absurdamente. Então ele acha que muitos dos casos que são diagnosticados como TDAH, na verdade não são TDAH, são uma influência É uma do reação glúten. ao glúten, né? E essa questão da fascite plantar, por exemplo, e de outras ites, né? Posso falar da fascite, da dermatite, da sinusite, da otite, da estomatite, né? São principalmente oriundas da ingestão dos ácidos linoleicos também, né? O ômega 6 em demasia. Então, a gente pode colocar nesse pacote também o consumo, que muitas vezes está conjugado ao glúten no produto industrializado, mas dos óleos ricos em ômega 6, ácido linoleico, que são os óleos feitos de grãos e de sementes, que são os óleos industrializados. E se a gente entregar para qualquer pessoa, não consegue fabricar óleo a partir daquilo que nos entrega um óleo. Porque uma azeitona, se você espreme, sai óleo. Se você pega um coco babaçu, você aperta, ele sai óleo. Se você liquidifica o coco da praia e deixa aquele líquido em repouso, ele vai flutuar o óleo. E com os óleos de grãos e sementes, precisa necessariamente haver o processo industrial. E este óleo, ele é rico em ácido graxo ômega 6, que ele, em desbalanço com o ômega 3 no organismo, ele vai produzir as inflamações e vai produzir também mitocôndrias disfuncionais. E aí traz uma série de doenças. Eu sei que não é o tema desse nosso encontro aqui, que a gente está falando do glúten, mas ele faz parte da fascite. Porque se você comer um pastel de feira ou um churros, tá tudo ali. Perfeito para dor articular. Os churros tem glúten, tem açúcar e tem ácido graxo poliinsaturado. Ai, né? Que beleza. E era o meu doce favorito. Nossa, é muito bom. Mas dá para fazer low carb também. Dizem aqui, constipação pode ser causada pelo glúten? Sim, constipação, estufamento, sangramento. Todos esses sintomas intestinais, vale a pena, quem perguntou, fazer um teste. Tira por 2 meses glúten e vê como é que fica. É claro que tem constipação, né? por outros motivos. Tem por fibra, tem por falta de gordura na dieta, tem por falta de água, por falta de movimento. Uma pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte, doutora Cristina. Tem muita gente. Tem muita gente que fala que vale a pena, antes da gente fazer o teste da celíaca, não deveria tirar o glúten. Isso procede? Porque eu fiquei 2 anos e meio e aí me questionaram, fez, poxa, mas você não devia ter tirado o glúten para fazer o teste para fazer a biópsia do duodeno. Eu digo, mas eu não sabia, né? Eu não tinha capacidade, nem imaginava nada. Então questiona-se muito isso. Depende da perspectiva que você olha, assim, diminui a chance de você fazer diagnóstico. Se a pessoa tiver um tempo sem glúten. Por quê? Porque ela pode ter caído os títulos de anticorpos tantos a ponto de você não detectar no exame de sangue, e também pode ter tido uma regeneração das vilosidades. Então, sim, diminui a chance de diagnóstico. Só que vamos pensar na perspectiva do que vale a pena. Então, se a pessoa tirou e está melhor, não vale a pena ela voltar a comer para fazer diagnóstico. E se a pessoa tirou e de repente se sentiu bem, não vale a pena nem fazer o diagnóstico. Porque assim, valeria a pena se você tivesse
por exemplo, olha, fulano, você não pode comer carne. É um impacto tão grande na vida de uma pessoa, não comer ovo ou não comer carne. Sei lá, vamos pegar mais comum, porque alergia à carne eu nunca vi, mas alergia a ovo. Talvez fosse interessante ir mais a fundo, porque, poxa, vai tirar um alimento super nutritivo. Agora, a encrenca que a gente enfrenta é porque as pessoas têm muito prazer em comer pão. É uma questão do prazer, não é uma questão que vale a pena deixar na dieta. Uhum. Só que nessas pessoas é mais fácil tirar, porque o nível de sofrimento cai absurdamente. Então, às vezes, a pessoa nem quer. Se ela melhorou, ela nem quer mais voltar a comer. É isso mesmo. Cosméticos com glúten podem causar reações fortes em quem tem intolerância? Geralmente não, porque vai causar mais em quem tem doença celíaca mesmo. Porque, como eu falei, a maior parte de nós consegue metabolizar o glúten. Só não consegue por quê? Porque tem no trigo muito mais glúten do que deveria ter e a gente come 3 vezes por dia. Mesmo se fosse uma vez a cada 3 dias comendo o próprio pão, não precisa nem ser cosmético, talvez não teria nada para a maior parte das pessoas. Então, o do cosmético, então, para a maior parte das pessoas não vai ter problema. Vamos usar, por exemplo, síndrome de Cushing com corticoide, que se você ficar tomando prednisona, daqui a pouco você está com xingoide lá, com uma giba de búfalo, cheio de estria, que mais? Estourando vasinho na pele. Pega uma pessoa pós-transplante, tem tudo a mesma carinha. Por que quem tem asma não tem isso, né? E é muito grande o número de asmáticos? Porque a via do corticoide inalatório faz muito menos absorção. E olha que tá pondo para dentro, na via aérea. Imagina se for algo na pele, que não é todo dia. Então, acho que a maior parte das pessoas toleram isso. Perfeito. Depressão e glúten? Então, segundo o David Perlmutter, tem tudo a ver. Tem muitos psiquiatras, né, agora nessa linha funcional, trabalhando essa questão do glúten e depressão. Outro dia eu vi um relato de uma moça que ela tinha uma depressão incapacitante. Foi naquela reunião, Júlio, não sei se você estava, aquela reunião que acontece às 6 da manhã, toda quarta-feira, uma moça contou o relato dela, né? Que ela tinha esquizofrenia, acho que era. Na rebelião saudável ali. Era um caso psiquiátrico, assim, muito pesado mesmo. E ela está em carnívora já há 2 ou 3 anos e nunca mais, não teve nenhuma recaída. Amanhã tem. Amanhã é quarta-feira. Na Rebelião Saudável que tem no Telegram. No Telegram. É um grupo aberto, né? As pessoas que estão olhando aqui a gente, pode procurar lá no Telegram, Rebelião Saudável. Às 6h30, toda quarta-feira. Esse podcast toda quarta-feira, né? Tem participação lá no de muita próprio gente, Telegram, né? Lá no próprio Telegram. Perfeito. A Gorete coloca aqui, eu não sei se eu li certo, mas depois ela até consertou, por isso que eu estou na dúvida. Psoríase existe ou é só psoríase? É psoríase. Pronto. Uma doença autoimune. Será que vem do glúten? Teria que fazer muita influência, né, doutora? Tem muita influência na piora, né? Não que seja causada, mas teria a presença do glúten... né? Teria que fazer um teste, tirar e ver como é que fica. É o testado. Olha, ó, ração da cachorra com glúten. Não, se ela não tiver doença celíaca, ela manipulando não vai ter problema. Talvez a cachorra tenha. Gente, que loucura, viu? Como é que aparece nas rações? Aparece trigo? Porque eu não... Coloca cereal na composição da ração. A mesma coisa Coloca nos cosméticos também aparece? E nos cosméticos, como é que aparece? Também do mesmo jeito? Adiciona para dar textura, para dar textura no cosmético. Mas no rótulo do cosmético. Mas no rótulo aparece? Pode ter contaminação. Aparece. Sim. Nossa, gente, que loucura. É uma cola, né? Tem até no selo do correio, é uma cola. A tradução da palavra glúten do grego é cola. Aqui na China, eu olho, não tem a regra obrigatória, como tem aí no Brasil, que não contém glúten, contém traços de... Aqui não tem.
Então, eu olho o rótulo, quando eu não vejo escrito nada de trigo, eu imagino que seja sem glúten, mas eu acho que eu estou imaginando tudo errado também, porque pode ter glúten. E eu não sei. Entendeu? E eu não Aí, sei. talvez quando você voltar para o Brasil e tiver essa facilidade, seus anticorpos desapareçam. Boa. Porque é uma É isso aí. encrenca você não publicar. Porque assim, se você vai usar uma bancada para manusear trigo e o mesmo lugar vai fazer um iogurte, tem empresas que fazem várias coisas, não tem como garantir que não vai ter contaminação cruzada. Teria que Hoje, publicar mesmo. Eu as acho que nesse padarias, momento tem, vamos dizer assim, tem glúten, que elas usar têm que ser mais o uma fogão. cozinha totalmente separada. Ai, meu Deus. Mas assim, você não tem. É mais um marcador que te sobrou, né? Você já está melhor. Não sei se você ainda tem manifestações clínicas. Tem. Talvez seja um resquício, um Ainda tem. marcador. Então, teria que fazer uma conduta daquelas que não pode nem cheirar o ar da pizzaria. Mas eu tô falando brincando, mas tem gente que não pode entrar na pizzaria mesmo, não pode nem entrar. É uma loucura. Já tá vindo aqui, ó. Já quero uma live com esse tema de ácido linoleico, Júlio. Olha lá. Ó. Pronto. Essa Pode ser daí terça-feira. Tá? Pode ser terça-feira. Podemos? É legal. Tá marcado? Podemos. Podemos que cai? fazer Dia live 17? trio. É dia Live trio 17? às 20 horas. Só vê pra mim se é dia 17, que eu tenho uma live com o Elvis Miguel dia 17. Elvis Miguel tá na nossa audiência aqui, inclusive. Opa, um beijo pro Elvis. Eu posso ver com ele, porque ele me sugeriu outras datas. Eu posso ver com ele da gente mudar e aí a gente faz na terça. A gente pode fazer uma live quarteto. Pode fazer uma live quarteto. Opa, também vai ser ótimo. Pronto. Ó, terça é 17, a Gisela tá falando aqui, ó. Terça é 17. Vamos chamar o Elvis, faz live quarteto. Perfeito. O Elvis é ótimo. A tela vai ficar dividida em 4 aqui, ó. Ele vai gostar. Eu conheço ele, acho que ele vai gostar. Pronto. Perfeito. Então vamos mais. Doutora, mais o que pra gente falar? A Esther deu uma boa ideia aí, então. Vamos falar de ácido linoleico na semana que vem. Chamar o Elvis também. E eu gosto muito eu sigo a Esther e ela é bem interessante, né? O perfil dela, porque ela é uma nutricionista em formação. Ela é jovem. Olha lá, o Elvis está falando que a maioria dos nutricionistas que tem esse viés mais low carb, eles não são tão jovens, e a Esther é jovem e já tem essa boa pegada aí, e bom que o Elvis também topou. Perfeito, é bom que a gente resolve tudo aqui, ó, tudo na frente de todo mundo, não precisa de nada mais. Se quem está ouvindo a gente quiser assistir para já ir se preparando, o documentário no YouTube chamado Gorduras Artificiais, é uma série de documentários que tem o Gorduras Artificiais. Agora acabou de sair um que se chama... Do açúcar. O lado oculto do açúcar. Que eu até fiz uma pontinha nele. Sexta-feira sai a segunda parte desse açúcar também. Na sexta-feira próxima agora tem a segunda parte do açúcar. Né? É lá no YouTube do Super Nutridos. Super fácil de achar. Exato, é capítulo dedicado às gorduras artificiais, que vai ajudar muito o pessoal a entender. Pronto. Perfeito. Olá, Esther. Obrigada, Júlio. Sou estudante de nutrição, já entrei na faculdade com essa mentalidade. Ouviu, Júlio? Ouvi. Ouviu? Ouvi. Eu precisei tirar o fone. Precisei tirar o fone por conta da energia que é na mesma entrada. Mas eu vou... Na nossa próxima live eu vou colocar o fone sem fio pela Bluetooth. Ó, o Elvis dizendo aqui, ó, churros é bom demais. É comer sabendo que vai perder uns anos de vida. Pois é. Quando a gente viaja para a Espanha, perde décadas, então. Ai,
Mas que trágico esse Elvis Miguel, um churrozinho, não vai perder nada, não, você vai ganhar uma coisa extremamente saborosa. Mais o que, doutora Cristina? Júlio. Que mais, vamos ver. Eu peguei outras coisas do livro, que eu fiz uma colinha aqui, né? Que ele fala, além do glúten, né? Ele coloca que o cérebro é feito de gordura também. A gente precisa comer gordura. Que fazer jejum é importante. E que a gente precisa tomar cuidado com todas as farinhas, né? Porque elas podem ter algum tipo de contaminação. Que os óleos vegetais estão muito associados a AVC. Isso tem dentro do Dieta da Mente também. Coloca que é importante para a pessoa que tem uso de algum medicamento como estatina, para controle ali de colesterol, tal, que tenha uma suplementação de coenzima Q10, que um marcador importante de saúde é verificar a circunferência da cintura, porque se ela for muito grande, né, tem algum problema de saúde aí relacionado à doença no cérebro, que pode estar acontecendo também. Olha só. Algum tipo de doença neurológica. E que a atividade física é importante. Uma delas é correr, né, que nos traz a nossa ancestralidade, que nós fomos feitos para correr e estacionar, não para ficar andando na maior parte do tempo. E que o sono também é bem importante. E ele coloca junto ali, para a gente fazer um arcabouço no final, com relação à saúde do cérebro, que é importante ter um aporte suplementar de curcumina, que é importante fazer dieta de baixo carboidrato, que é importante haver a suplementação de triglicerídeo de cadeia média, que é legal fazer exercício, que é importante estimular o cérebro com vários tipos de exercícios de buscar coisas na mente também, que é importante suplementar o ômega 3, principalmente o DHA. DHA para o cérebro, fazer jejum e cuidar da vitamina D. Então, são coisas importantes que estão relacionadas à saúde do cérebro, que leva à dieta da mente, onde o glúten ele tem um componente prejudicial muito importante dentro desse processo. Perfeito. A Vivian diz aqui, ó, obrigada pela live. Eu estou tirando glúten faz 3 meses e ainda tinha muitas dúvidas. Passo por esse problema. Tem glúten em alimentos que nem imaginamos. Mas estou aprendendo bastante. Diga, Júlio, cortei. Não, eu que estou sem o fone de ouvido, fica mais complicado mesmo. O glúten, tem alguns estudos que mostram que o organismo demora até 4 meses para se livrar dele, né? Então a pessoa intoxica, não é que parece ele está passeando lá pelo organismo tal, e pode trazer algum tipo de prejuízo. Retoma só um pedacinho aqui, ó, que cortou você. Tá, a questão de retirar o glúten é importante, porque ele pode levar até 4 meses para sair do organismo, para desintoxicar o organismo. Sim, é uma cola. Mas a Esther está perguntando dicas de livros. Então, sobre o glúten, os dois acho que mais específicos são A Dieta da Mente e o Barriga de Trigo, que é um livro que eu não li ainda, não sei se vou ler ou não, mas ele é bem específico para isso. É legal? Tem uma resenha, não sei se vocês conhecem o Seiichi Arata, ou o Júlio conhece. Conheço. O Seiichi Arata, do Arata Academy. É um rapaz que ele sabe estudar as coisas. Então, por mais que ele não seja um profissional de saúde, ele sabe o método de estudo. Então, ele consegue fazer boas resenhas de livros. E ele tem no YouTube, quem quiser, joga lá, Seiichi Arata, ou Arata Academy. Nato Good. N-A-T-U-G-O-O-D, né? De good, de bom. Nato Good, Barriga de Trigo. Tem uma resenha de uns 25 minutos. Ele explica o que fala no livro. Olha, mas que legal. De glúten, eu acho que esses dois, né? O Barriga de Trigo e o Dieta da Mente. Eu li um do Fasano, mas eu não lembro exatamente o nome do livro.
Alessio Fasano, né? Eu não sabia que ele tinha livro publicado. Ele é o cara que mais estuda tem, glúten italiano. tem. É muito bom o livro, mas eu não estou lembrando aqui o nome. São tantos que eu li desse negócio. Barriga de Trigo eu comecei, mas ainda não terminei. Se você lembrar, Curiosamente, aposta, porque esse cara é o que mais estuda o glúten, o Alessio Fasano. Quando eu comecei a ler o livro, eu acho que eu até reportei isso lá nos stories, mas depois sumiu. Mas eu tenho ele aqui, está aqui no meu Kindle. Olha, o Elvis dizendo, ó, controlo minha dermatite com dieta sem glúten. Nenhum dermatologista tinha considerado olhar para a dieta. Olha que loucura, gente, é muito louco. esses ites aí todos, né? É, Curiosamente, a primeira pessoa que eu ouvi falar de low carb foi o Sei Arata, né? A Eu partir do que eu também. vi ele falando é que eu fui pesquisar outras coisas, Eu vi uma né? entrevista dele com o Souto. Aham. é. A Priscila dizendo, já li Barriga de Trigo, muito bom. É, é isso aí. É isso Ótimo. aí, doutora. Acho que Muito deu para a bom. gente ter Foi bem uma, produtivo. deu para a gente ter uma. E assim, a gente sai com dever de casa, né? Porque tem bastante coisa para a É, gente ver, e às vezes a gente tem muito acesso a tudo, mas às vezes a gente tem acesso também a coisas que não valem tanto a pena, a gente acaba perdendo um pouco de tempo. Então, quando a gente chega aqui e que tem um direcionamento até do que procurar em termos de material, fica bem bacana, porque a gente já sai e já se prepara, né? Tanto que me deu vontade de ler esse livro aí do Fasano, porque tem tanta gente falando tanta coisa que se você não for esperto, você perde todo o seu tempo de estudo só criando Exatamente. coisa ruim para não Exatamente, ler. eu tenho ele aqui, eu posto hoje, a gente troca essa ideia hoje, eu posto hoje sobre esse livro. legal. Muito bom. Muito bom. Mas, Então Júlia, Porque nós tá já vamos dormir combinado. daqui a pouco, né, Júlia? A Vanessa não, ela vai ter tempo de É, postar, porque lá o dia tá só começando. é verdade. Ela está antecipada, ela está à nossa frente. É, gostei bastante é, também. Acho que uma É live legal. quarteto na semana que vem vai ser muito bom, né? O Elvis é muitíssimo gente boa, vai ser A legal. gente é. vê o alto nível das pessoas que acompanham a gente também. Estamos o tempo todo aqui sem baixar a quantidade de pessoas assistindo a Bastante gente, gente, você viu, Júlia? né? Bastante gente da Dora Muito Cristina com a gente legal, aqui. né? Fico muito Vou, feliz vou, de um vou canal assim citar entre aqui nós. é, vou citar aqui a Gisela, que deu uma contribuição, falou que gostou da live também, que é a mãe do meu filho João, também acompanhando a gente. Foi muito Olha legal. que legal, que bacana. Muito Que bom. Acho legal. que eu não passei ninguém, pessoal. Se eu passei alguém, joga aqui um puxão de orelha, mas eu acho que eu não passei ninguém. Máscara de cílios com glúten, shampoo, sabonete, é isso aí. Acho que eu não passei ninguém. Pronto. Acho que Enfim. aquele resuminho que eu fiz também não tem mais nada que eu gostaria de Lembrei de uma colocar. coisa importante. Tem um Sim, doutora. site em português, Fenacelbra. É, Fenacelbra, que é uma das melhores fontes para quem quiser se informar sobre doença celíaca. Fenacelbra. porque assim, a gente, quando recebe o diagnóstico da celíaca, o mundo desaba, né? Então, você veja, eu já tinha uma certa restrição na minha vida, minha alimentação era completamente já restrita, mas, além disso, a minha vida social ficou mais restrita ainda, porque a celíaca promove esse tipo de restrição. Né? Porque tudo tem glúten, então você passa um pouco a ficar desesperada, inclusive com a questão da contaminação cruzada. E a Fenacelbra tem um material excelente. Eu lembro que eu entrei, procurei, e além disso, eu entrei em grupos de apoio. Eu acho que é uma coisa que vale super a pena, entende? Tem muita gente que passa pelo mesmo problema e a gente não está sozinho. E lá você pode ter muitas. A Raquel do Rio Sem Glúten é uma pessoa espetacular. Rio Sem Glúten, o arroba dela, ela tem muito material lá. Então, assim, eu acho que vale a pena. Para quem tem dúvidas, outro dia eu recebi uma mensagem aqui perguntando os exames que eu tinha feito, porque estavam achando que a filha também tinha os mesmos sintomas. Então, tem muita gente que pode ter alguma intolerância aí e que não sabe, né? Exato. E o mais legal é que é um negócio que dá para fazer um teste, né? É muito bom. Exatamente.
Eu sou a pessoa do teste. Eu gosto do teste, vamos testando. Nossa, eu testo tudo em mim. Quer dizer, não tudo, mas de vez em quando eu ando testando umas coisas também. Perfeito, povo. Até bom. quarta, nós 4? Até terça, né? Dia 17? Até terça, quarta pra mim. É quarta lá. Às 20 horas. 20 horas, por favor, me desculpem. A pessoa Senão a família desumana. da Vanessa vai matar a gente. Não, eu tava. Não, até que, você viu, eu fiquei pronta rapidinho. Sim, sim. Não, mas ficou bom às 20 horas. Gente, Porque a gente bom. começar uma live num horário quebrado também é ruim, que as pessoas arrumam outras coisas para assistir naquele que começam. Geralmente as lives começam em horários cheios, né? E aí a pessoa está assistindo outra coisa, não volta para ver com a gente, mas ficou legal que a gente marcou um horário que funcionou bem. Olha a Priscila aqui, ó. Tem a SEBRA de cada estado, que é a Associação de Celíacos. Aqui em Santa Catarina fizemos um aplicativo de restaurantes seguros para celíacos. Olha que espetáculo, que legal. Que legal, porque eu não consigo comer mais em nenhum restaurante, nenhum. Uhum. E eu vou pegar a dica do Elvis aí, que ele passou um Instagram de alguém que fala muito sobre o glúten. Doutora Amy Myers, sim. Amy Myers, MD. Amy Myers, MD. Perfeito. Então pronto, gente. Obrigada a todo mundo pela presença. Perfeito, obrigada, pessoal. Júlia, doutora Cristina. Muito obrigada. Obrigado. Até terça aqui, até quarta terça. aí, aqui às 20, aí às 7. Estaremos quarteto, tá bom? É isso aí. Um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Vou salvar, vou Obrigada deixar pela tudo audiência. salvo aqui, tá? Para nós. Maravilha. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.